propósito, os meios, os instrumentos também têm que ser do bem. Eu não posso fazer o bem me servindo do mal, utilizando de estratégias do mal, de instrumentos da maldade. Porque os fins não justificam os meios quando se trata do homem de bem. Ele sempre age com bondade, ainda que precise perder para isso. Aceitar a derrota. E assim Jesus começava a sua trajetória. E muitos de nós ficam curiosos. Como que seria o menino Jesus criança? Como que ele se comportava? E muitos começam a imaginar coisas mirabolantes. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia do inesquecível Chico Xavier, que está presente aqui nessa casa, né? Essa é a letrinha dele, é a letra dele. Amor, saber, fé, caridade, espírito. É a letrinha dele. Psicografou essa obra. E aqui ele narra Maria contando sobre o seu filho. Mas é preciso que você sintonize, para os que não são, para quem não é mãe, né? É meu caso, sou pai, mas sou mãe. É preciso sintonizar com o coração feminino de mãe para entender essa página. Esse parágrafo que eu vou ler. Porque é um coração feminino. É um coração materno falando do seu filho. E ela diz assim: conversando com a sua prima Isabel, mãe de João Batista, meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com viajantes que demandam a Samaria. Ou as aldeias mais adjacentes, as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, às pessoas que passam, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei na observação dos doutores da lei. E constantemente eu fico preocupada em relação ao seu destino. E que mãe não ficaria? Uma criança que poderia estar brincando e está ali conversando com a lavadeira, conversando com um doente, conversando com um mendigo. Ela diz que teve um dia que ficou assustada, porque encontrou o menino Jesus conversando com um criminoso famoso da região. Você imagina encontrar seu filho pequeno conversando com um criminoso que está sendo procurado aqui na cidade. E ele falava com o criminoso da união dele com Deus, de o quanto o coração dele era ligado a Deus, e do quanto Deus poderia fazer por cada um de nós se nós estivéssemos mais unidos ao Pai. E consolava, orientava o criminoso, mas ele tinha uma palavra de bondade para todos. Não era comum você encontrar uma criança pequena com esse comportamento. Então ali, o coração de Maria, coração de mãe não se engana, começou a pressentir que naquele filho ela teria alegrias divinas, mas também
aquele filho exigiria dela, mãe, muita coragem. Muita coragem. Porque não é fácil patrocinar o bem. Receber um espírito dessa envergadura não é tarefa para qualquer coração feminino. Por isso ela é essa mãe grandiosa, que envolve a todos nós como filhos, pela grandeza do seu coração materno. Ela que soube receber todas as angústias, e nós vamos voltar nesse assunto. Ela começa então a ficar preocupada, como toda mãe, preocupada com o futuro do filho. Então ela procura o tempo, conversa com autoridades, com pessoas influentes e pede um emprego para Jesus. Uma escola. Qual mãe não preocuparia com isso? Qual mãe não quer colocar o filho numa escola, não quer que ele tenha uma formação, não quer que ele tenha uma profissão, que ele se estabeleça? E essa foi a preocupação dela. Ela então procurou, conversou com os sacerdotes, porque ela era prima de Isabel, e o marido de Isabel, pai de João Batista, era sacerdote. Portanto, eles tinham um círculo de relações no templo. Ela utiliza essas relações para tentar um caminho mais fácil. Quando ela regressa para casa, o menino Jesus, agora quase um jovem, de 12 para 13 anos, está na porta aguardando-a. Quando ela se aproxima de casa, que olha para ele, já percebe que ele não estava contente. E ele pergunta para ela: mãe, o que queres de mim? O que você quer de mim, mãe? E ela, já conhecendo o filho, sabia que ele se referia à providência por ela tomada. Acaso, mãe, eu não estou dando testemunho da minha comunhão com o Pai que está no céu? Olha a pergunta dele. Mãe, eu não estou te dando testemunho de que eu estou em comunhão com o Pai? Se Deus é por nós, quem será contra? E ela fala: meu filho, eu tenho cuidado por você. Reconheço que necessitas de uma melhor preparação para a vida. Jesus responde: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. Ela não entendeu. A escola melhor? Que escola? No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade, o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza: ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxofre,
enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. E muitos perguntam, o que fez Jesus dos 13 ao 30? Trabalhou com o Pai em casa na carpintaria, aperfeiçoando a madeira e enchendo a casa de alegria, de bom ânimo e de alegria. Deixando também uma grandiosa lição para todos nós. A lição de que a família é o maior patrimônio que Deus nos concedeu e de que ela é a primeira escola do espírito imortal. É na família que nós aprendemos a lição do respeito aos mais velhos, do respeito aos nossos pais. É no lar que nós aprendemos a lição da generosidade, porque é dentro dele que nós compartilhamos. Se tem um pão, a família come um pão. Se tem 10, ela reparte os 10. É em casa, no lar, que nós aprendemos que a vida e o mundo não foi feito só para mim. Que eu preciso aprender a dividir. E que a maior felicidade é a felicidade de compartilhar. Jesus, então, humildemente, foi um carpinteiro. E no Evangelho de João, há essa referência. Quando os fariseus se referem a ele, dizem assim, mas não é esse o carpinteiro, filho de José? Todos o conheciam como carpinteiro. E muitos não conseguiam entender como que um carpinteiro pudesse demonstrar tanta sabedoria. Porque nós não temos olhos de enxergar o espírito imortal. Nós olhamos para a condição atual do encarnado. Qual o corpo, qual a cor da pele, qual país nasceu, qual língua que fala, qual a profissão, mas não temos olhos de ver no fundo da alma. Qual é o espírito que está por trás desse corpo? Qual a experiência milenar que esse espírito traz? E ali, naquele caso, no corpo de um carpinteiro, estava o governador espiritual do planeta, que se ocultou, que se escondeu na simplicidade, sabe para quê? Para não constranger a nenhum de nós. Porque se ele viesse na sua grandeza, nós nos sentiríamos envergonhados. E o amor não envergonha ninguém.